Meus amados irmãos, que a paz do Senhor continue conosco, no hoje e no sempre de nossas vidas. Após as palavras de introdução imerecidas, em seguida tivemos as cordas vibráteis dessas mãos rítmicas e mediúnicas, do violão do nosso querido Paulinho, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, servindo-nos de bússola direcional aos nossos corações. Nós abraçamos a todos da cidade de Maringá, com aquela fraternidade maior que a doutrina espírita nos ensinou a conquistar, e com os nossos corações embalados na melodia da doutrina espírita, todos nós aqui estamos em busca da paz e da consolação, de maiores aberturas para a nossa mente, para que elas se tornem receptivas às inspirações do mundo espiritual, para vivenciarmos lá fora os nossos testemunhos de fé, nesta hora de transição do planeta em que residimos, hora de grandes cataclismos morais, em que a fé é desafiada em sua plenitude. Nós, dentro do contexto espírita, vemos-la como fator mais importante de nossas vidas, para não sucumbirmos à rajada da procela que açoita o mundo. Nesta hora difícil da travessia da reencarnação, nós estamos serenos, confiantes daquele que pronunciou as palavras da consolação, quando ele afirmara aos discípulos que passaria terra e céus, mas que ele permaneceria conosco até a consumação dos séculos, e que em seu nome o Pai enviaria ao mundo o Consolador prometido, para que as suas palavras fossem reouvidas, porque muitos a esqueceriam e elas seriam às vezes deturpadas. E hoje a missão do Espiritismo, que nolo revive, é dar-nos a dimensão desta fé eminentemente raciocinada, fortalecendo os nossos caracteres na prática do bem, sem esmorecimento, sem desânimo, sem desalento, sem reclamações, nem queixas, nem protestos, compreendendo de onde viemos, o que estamos fazendo, porque sofremos, o que é a dor, o que é a vida, para onde caminhamos, qual a estação de nossos destinos. E encontramos na doutrina espírita a resposta consoladora, que nos alimenta o espírito na sua fome de saber e nos dá a coragem imprescindível para sobrepujarmos as vicissitudes do caminho, para chegarmos amanhã vitoriosos ao mundo das causas, que é o mundo dos espíritos. Quando o Evangelho nos disse para termos aqueles olhos de ver a sabedoria do Criador na disposição da vida de seus filhos da terra, porque permanece o homem que nos parece mau, que nos parece primitivo, que nos parece estacionário na evolução, e a morte sorrateira e imprevista nos arrebata um homem de bem, um servidor da humanidade, um missionário, um homem que tem o seu caráter digno, que é um exemplo para a sociedade. Como explicar esse enigma da morte arrebatá-lo
em detrimento daquele outro que, ao nosso ver, já não mereceria mais permanecer no contexto social do mundo em que vivemos, por sê-lo ainda espírito enfermo, escravo de paixões não erradicadas do seu caráter. Porque desígnios do Criador agiria assim? Teria o Pai nesse setor algum capricho ou preferência? Então Fénelon, com muita sabedoria, nos ensina que o hospital é para o doente. Nós, os alunos repetentes de muitas matérias, dentro da vida sucessivas, nós, as consciências rebeldes, que ainda permanecemos à distância da sublimação, à distância da lídima renúncia e dos mais sacrificiais testemunhos de amor, nós que ainda somos espíritos endurecidos, temos necessidade de permanecer por mais tempo dentro do ambiente escolar, a fim de que venhamos a assimilar as lições do Divino Mestre, para que a desencarnação não nos surpreenda em lamentável processo de sofrimento moral após morte. Aí evidencia a infinita sabedoria e a misericórdia do Pai em permitir que o espírito doente permaneça por mais tempo, por mais dilatado tempo dentro do hospital, que é o mundo terreno, a fim de que ele se trate melhor, a fim de que ele tenha maior possibilidade de reabilitação de si mesmo, reestruturação do seu espírito. É uma misericórdia de sabedoria, porque aquele que partiu, considerado por nós um homem de bem, um homem de grandes conquistas morais, ele foi o trabalhador que cumpriu a tarefa. Ele é aquele que passou deixando pegados de luz por onde transitou. Ele foi a voz que consolou os braços que ajudaram na construção do mundo melhor. É ele o trabalhador que retorna para receber o salário digno do seu labor. Mas nós que porventura ainda estamos estagiando no corpo carnal, com o ônus da doença, da enfermidade, das dificuldades, das perturbações psíquicas, nós que às vezes contemplamos alguém vergastado por inomináveis sofrimentos, aquela personalidade que não nos é simpática, que às vezes nós alimentamos indebitamente uma aversão contra ele. Ele, por desígnios transcendentais do Criador, é chamado a permanecer por mais tempo dentro do currículo da reencarnação, a fim de que possa aprender, a fim de que possa sofrer em favor de si mesmo, para que ele se liberte do volume das imperfeições que o agrilhoa, que o escraviza e que o faz infeliz. Então devemos compreender que não nos compete analisar os desígnios de Deus quando parte alguém no esplendor da juventude e às vezes permanece conosco o ancião cansado, de pernas trôpegas e de visão escassa, às vezes esclerosado, impossibilitado, inadequado para nós. Às vezes o sofrimento materno, paterno, o amigo, o cidadão da sociedade exclama: por que razão Deus arrebata um jovem na primavera dos seus 20 anos, em detrimento a esse senéquito senhor que permanece dando trabalho à família, quando a sepultura já lhe reclama os ossos? Por que razão entender o Criador nestes aparentes mistérios de seus desejos? Mas nós não temos a visão do futuro. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco amanhã, no decorrer das horas, das e dos meses,
as mudanças que poderão ser feitas, efetuadas, a revelia da nossa vontade. Quando jovem de 20 anos hoje, a alegria dos pais pode ser amanhã, daqui uns meses, aquele ano apontado pelo indicador da sociedade encolerizada e blasfema, como o assaltante terrível. Alguém que degenerou-se de caráter, alguém que enveredou pelos caminhos dos tóxicos, alguém que tornou um elemento nocivo à sociedade, alguém que caminha para os escombros de uma penitenciária, alguém que o jornal da cidade aponta como fascínora perigoso. Então Deus, na sua sapiência infinita, sabe perfeitamente que a desencarnação, às vezes, da flor dos anos é preferível a uma vida de desregramentos vergonhosos, de pais que teriam seus cabelos prematuramente encanecidos por não suportar o vexame, os agravos de uma dor moral exorbitante. Aquela mãe que se enlouquece ao ver o rebento de suas entranhas apontado pela manchete da cidade como sendo um elemento de perigosa conduta, de grande periculosidade moral. Talvez ela não resistiria ao impacto de um sofrimento tão grande e poderia partir de forma prematura por um colapso cardíaco. Então Deus, na sua transcendência, sabe o que é o melhor para nós que não sabemos nada, para nós que apenas conjecturamos, para nós que levantamos hipóteses, mas a lei divina não se fundamenta em hipóteses, em cálculos. São leis sábias e imutáveis que regem a natureza e os mundos, e para todos nós elas patenteiam a mesma sabedoria, a mesma propriedade, sempre realizando o melhor em favor do mundo, sempre realizando o melhor em favor do homem. Deus jamais poderia falhar, e suas leis são leis sapientíssimas. O que nos falta a nós outros é maior maturidade psicológica, maior oportunidade de visão espiritual, de acendamento dos nossos recursos psíquicos, para compreendermos as nuances das leis. Porque, evidentemente, nós somos espíritos falhos, espíritos que ainda estamos caminhando morosamente no campo das conquistas morais. Fizemos uma grande conquista no sentido científico, tecnológico propriamente dito. O homem que até ontem cavalgava no dorso de animais pacatos, hoje desafia as estrelas em espaçonaves velozes. O homem que outrora caminhava nas ruas empoeiradas de Jerusalém, de Jericó, hoje corre em automóveis velozes, em pistas asfaltadas, arranha-céus pomposos, evidenciando a técnica das construções, época de computadores e robôs, técnicas avançadas de comunicação. Mas o homem, como espírito, pouco evolutivo, ele ainda traz consigo os amálgamas das paixões, que não conseguiu dominá-las, refreá-las, erradicá-las do seu próprio eu. E vemos aí a sociedade humana agitada, conturbada, pelo procedimento heterogêneo do comportamento humano, que nos faz às vezes estarrecidos e até descrentes. Nesta hora, pois, de mutações, de mudanças imprescindíveis à felicidade do mundo, nesta hora em que o joio está sendo peneirado, nesta hora de valores seletivos do planeta,
erupções, terremotos, acidentes de grandes portes. Nesta hora em que a sociedade sofre a vergasta de muitas provações, na hora dos açoites aparentemente impiedosos, de uma mão poderosa que nos domina e nos governa, a doutrina espírita responde, esclarece, explica, consola, elucida os problemas do ser e do destino, nos dando serenidade para compreendermos que estamos vivendo um momento de transição importante do planeta, porque a Terra, a despeito de nossa vontade, ela deve chegar à condição de mundo feliz. Ninguém ousaria deter a marcha irreversível da evolução. A nossa vontade antagônica não poderia obstacular a vontade do Criador, absoluta e eterna. Querendo ou não, nós todos presenciamos esta mudança importante, esta renovação de conceitos e valores, que nos olhos do pessimista parece que o mundo está deteriorado, que a sociedade humana perdeu seus valores éticos, que o homem é um desorientado infeliz, que nada mais nos resta esperar de bom para o amanhã, a não ser a perspectiva de uma guerra de extermínio. Mas dentro da ótica espírita, isso não ocorre. Sabemos que quem governa o mundo é Deus e não Sarney o Brasil. Não as grandes potências do mundo. É Deus que faz nascer o sol de todas as manhãs. É Deus que faz a terra girar em silêncio, sem alarde. É Deus que faz germinar as sementes que os lavradores confiantes deitam no solo, no ventre da terra produtiva. É Deus que colore as flores perfumando-as. É Deus que acende as estrelas do quarto escuro da noite. É Deus que faz a criança ser a alegria do ventre materno. É a esse poder que rege todo o cosmos infinitos. É esse mesmo poder que tem a Terra sob o seu governo. Então, a despeito das contradições humanas, da avalanche das paixões indomáveis dos homens, do egoísmo como sendo o câncer da humanidade, a lei se fará cumprir, o progresso será uma realidade incontestável, e a Terra do futuro será o planeta regenerado, e nós os convalescentes das enfermidades morais. Saibamos, pois, confiar servindo um tanto mais, confiar aprendendo um tanto mais, trabalhando um tanto mais, como cooperadores do Senhor, que ainda estamos distantes do merecimento do salário dos justos. Para nós o trabalho é imperativo de lei. Para nós a boa vontade é importantíssima. Como cooperadores de Deus, como afirma Leopoldo Cirne, o homem é um cooperador de Deus. E o Evangelho, nas entrelinhas de outros capítulos, nos considera os trabalhadores da última hora. Então, amados companheiros do ideal espírita, trabalhemos corajosos, desafiando as dificuldades do caminho, aceitando as provações inevitáveis, com aquele espírito de dignidade cristã, compreendendo que a dor, incompreendida dor, é a esteta de nossas almas, é ela que purifica o organismo da nossa própria alma, é ela o trampolim de luz a nos arremessar para além das estrelas.
É ela a precursora da felicidade e do amor. É ela que prepara os caminhos dos corações e das almas para que nos tornemos perfectíveis à felicidade para a qual somos destinados. Então, saibamos compreender a vontade do Criador no campo do destino humano e aceitar com resignação aquilo que não pode ser mudado. Vamos entender que o doente necessita do hospital, tanto quanto o criminoso, e conta no presídio pausa para reflexão. O doente encontra no leito de dor motivos de autoanálise, aquela pausa para pensar em profundidade a respeito da vida de Deus. Então, às vezes, aquele homem, aqueles caracteres, ao nosso ver, rebeldes e nocivos, eles deverão permanecer por um tempo mais dilatado sobre a terra, a fim de se prepararem melhor para o amanhã inevitável da vida. Desta vida que continua dentro da vida, porque a morte para nós é simples mudança, sem significar o término da própria vida. Então é a consoladora mensagem do Espiritismo para todos nós, a humanidade, que nos afligimos, que sofremos, que nos debatemos às vezes nos enigmas do ser, procurando respostas elucidativas às perguntas que trazemos conosco, aparentemente irrespondíveis. Saibamos, pois, amados companheiros, dar o melhor de nós mesmos em favor da nossa família maior, que é a humanidade. Valorizemos os instantes breves do corpo, doando de nós o melhor possível, porque a nossa transição terrena é rápida diante do infinito. Vocês hão de recordar que o nosso amado Chico Xavier pôde dizer nos canais da TV Bandeirante de São Paulo, numa entrevista concedida a César Vanucci, que os seus 60 anos de mediunidade para Jesus não passou de 6 minutos de serviço. Se 60 anos de sacrifícios, se 60 anos de renúncia, de sublimada vida em favor da humanidade, teve a brevíssima duração de 6 minutos, nós, por nossa vez, estamos em estado de feto.